Daí uma cornetinha saiu chorando. E essas aranhas tudo. Daí soubemos que chegaram lá, aquela soldadesca, e eles estavam esperando o jagunço lá. Vieram a um lugar para Santa Maria. Lá tinha igreja, tinha tudo. Foi esperar ali que eles iam fazer um acordo, falar com o chefe lá para fazer um acordo. Mas não deu tempo de falar, o Guamirim comeu sorto na casa soldadesca e foram tomando armamento, tomaram tudo o armamento e escapou muito pouco soldado. Veio se bater em caçador, já fazia mais de uma semana que estava no mato. Daí apareceu ali e contou. Se acabou tudo. Ah, daí se armaram. Foi jagunço. Mas ficaram medonhos. Então conta a minha mulher que eu tinha, que é a mãe desses piá, ela também andava corrida. O senhor lembra? Então contava que eles tinham um animal, uma égua. Diz ele chegava aquela turma, os jagunços tudo a cavalo, e já um com laço pinchava lá, laçava o nosso animal e enciava. Quando era de repente, quando eu não esperasse, que chegando de novo. Eu não quero mais o animal dele chegar. Diz, essa guerreou, ajudou nos combates tudo e está aí. Pois as virgens eram as moças, eram tudo moças. Uma irmã minha foi nessa de virgem lá era do Deodato, essa mulherada, ele é que mandava. Ele matou a mulher dele para ficar com aquela mulherada. Eu sei que eu sofri fome. Bem no fim não tinha roupa para mudar. Já era grande, tinha uns 8, 9 anos. Nós tínhamos deixado uma casa onde nós morávamos, cheia de milho, que meu pai mudou nós lá para esse acampamento e eu voltei com ele colher a roça. Colhimos e fomos pinchando dentro da casa. Então daí nós sempre vinha com a minha mãe, mas era longe e tinha o rio do Peixe para passar, tinha que passar na água de cavalo, porque não tinha ponte. Tinha um despraiadinho lá, a gente passava ali. E daí, tanto nós trazia, que meu pai tinha comprado uma máquina de boiamia, assim, era só tocar ali, e um ia apanhando o milho. Estava lá, de repente fomos lá com a minha mãe, debuiemos o milho, caiu uma chuva, encheu.
encheu o rio do peixe. E ela pensou, e agora? Nós com esse cargueiro vai. Se vamos deixar vamos levar só os animais e deixar esses cargueiros. Eram 2 cargueiros de milho. Quando por dali 3 dias nós vimos que estava abaixo o rio. Não tinha nada. Levaram tudo, cargueiro, a máquina de buiami. Eles querem saber agora sobre São João Maria, avô. Falar sobre São João Maria, o que ele andava fazendo, coisa e tal. São João Maria. O senhor conheceu ou a sua mãe conheceu? São João Maria andou por toda parte aqui. O meu pai foi lá, assim, nos dias que ele apareceu lá. Que ele estava acampado embaixo do herveiro. E que onde ele estava, toda vez ele se acampava numa água que estava minando assim. Não era dessas águas correntes. Ali ele benzia, fazia não sei o que naquela água. Aquela água nunca secava. E ele tinha uma guampinha de bocal de prata, corrente de prata. Então que chegasse um que tinha água, ele dava aquela guampinha lá, no pocinho. Então diz meu pai que ele estava embaixo daquela herveira. Que daí veio uma chuva, uma pancada de chuva. Diz que tudo ficou incomodado. Diz que ele dizia, chegue aqui perto de mim. Diz que tudo chegou ali. Diz que ali não caía na água. A água escorria para as folhas da madeira e caía fora, assim. Que nem um guarda-chuva. Caiu aquele pancadão de chuva e ali não pingava perto dele. Disse até tem qualquer coisa com o ciclo que ele faz. E daí ele andou andou aqui, andou caçador, um dele andou e deixou uma gruta assim. Ali perto do açude tem ali a gruta que ele d'água ali. Lá em Caçador também tem. Foi deu água para o animal naquela gruta, secou. Ficou só a cruz. E plantavam a cruz de cedro verde. Então, depois daquela cruz, se formava uma árvore. Eu tive naquela água lá. Daí, aquele que deu água ali para o animal, a água fugiu. Daí, de um tempo, voltou de novo. Daí eles cercaram lá, assim.
Em toda a parte tinha água ali. Um delendô. Que daí, do Rio do Peixe, para lá não tinha água. Olha, e daí sobre o José Maria, o senhor viu falar? Hã? O senhor viu falar no José Maria? Pois é que eu vou contar. O José Maria, que ele diz, olha, não vão se envolver com o tal José Maria, que esse é um... Ele contou o que era. Ah, teve muitos que não fez conta, foi. E daí, ele ensinou aqui num lugar por nome Bahia, que tem aqui, que ali na sede sobe, vai lá, que morava um... Eu me esqueço o nome dele, mas era muito nosso conhecido. E a mulher dele sofria ataque. Diz que esse tal José Maria ensinou para o marido dela. Diz que era para ele enforcar ela, assim quando desse o ataque. Quando ela desse o último suspiro, assim, diz que era para afrouxar a corda, que ela tornava e daí nunca mais. Pois nunca deu mais, pois tirou a corda, a miserável morreu. Foi falado naquela morte. Foi o bem que esse Zé Maria fez. E depois começou essa guerra. Eu ia falando, porque nós fomos para lá, eles brigavam para cá, mas isso que deu uma guerra, um combate aí em Itacoruçu das forças do governo com os jagunços, que mataram muita gente. Agora, esses tempos, eu fui lá também, no Itacoruçu, tinha uma reunião lá de gente, tinha os prefeitos, tudo lá, de caçador daqui, tinha parece que 4 prefeitos. Estive lá, me apresentaram lá também. Tem uns cartão aí que é de lá. Sobre o Leodato, o senhor viu falar, conheceu o Leodato? Não conheci, só vi falar. Ele era muito mau? Pois é, Deus o livre. Então, no começo, diz que tinha um piá que teve no jagunço. Tudo a guerra, depois veio, estava comigo lá com esse homem que... Então ele contava que o Leodato no começo tinha fartura, tinha muito gado, eles rebanhavam tudo e tinha um lugar por nome Santa Maria lá, que fica um canhadão para baixo, e tudo levava aquela criança para... Depois de lá eles estavam trazendo e carneando. E de um ponto de diante, depois era só para Leodato e para aquela gente que ele governava para combater briga, assim. Então, diz que quando encarnava uma vez, tinha criança ali,
pedia um pedacinho e cortava qualquer coisa, um pedacinho de tripa que fosse, cortava e dava. Aquela criancinha saía. No rancho deles era de couro de gado. Faziam de couro. E depois, bem no fim, estavam comendo os couros assados. A casa. Então, se eles chegavam, pediam uma carninha, ele pegava e levava e escondia lá e vinha pedir outro. Diz que ele saía em cima com a espada assim, dava um laçaço com aquela espada que ia pinchar. E outros, diz que tanto incomodado que ele pegava assim, e com a espada assim, diz que vinha parar na guarnição, diz que ele virava. E a mãe daquele chorou, porque estava assim de gente, tudo querer carne. Diz que chorando, ele mandava que sumisse dali, que ele já. Que era bandido. Vô, Conheci tudo e estou aqui ainda. E os outros não aguentaram. ô vô, agora eles querem saber, o senhor conheceu Freiburgo, na época o senhor conheceu o que tinha? Era só uma casa na Gomolaca, o senhor, quando o senhor passou aqui nem era Freiburgo ainda, o senhor conheceu. Aqui era Campo da Dúvida, o nome. Tinha só moradorzinhos lá embaixo. Ainda